entusiasmo por estar a iniciar esta sessão convosco e também de um certo nervoso miudinho, porque acontece-me sempre quando estou a comunicar com as pessoas a quem quero levar esta mensagem. E estou super grata por estarem aqui para assistir a esta conversa entre nós, entre mim e a Paula, porque é para vocês e por vocês que nós estamos a lançar esta iniciativa das Career Conversations. E eu também quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que decidiram hoje juntar-se a nós nesta hora de almoço. Nós escolhemos esta hora precisamente por acharmos que é uma boa forma, quer para quem já está a trabalhar, para quem ainda está de férias, é uma boa forma de poderem arrumar as vossas agendas e estarem connosco enquanto fazem outras coisas e podem aproveitar a vossa hora de almoço da melhor forma. Também estou aqui com algum nervoso miudinho, porque a verdade é que esta é a nossa primeira Career Conversation e tenho algum nervoso miudinho por causa da responsabilidade. Eu sinto que estas conversas sobre carreira e em particular sobre mudança de carreira são muito necessárias e muitas vezes não as conseguimos ter junto das pessoas com quem convivemos no nosso dia-a-dia, junto das pessoas com quem partilhamos as nossas questões mais importantes e por isso é que criamos este espaço. Por isso, bem-vindos a todos. Bom, então eu vou começar por sugerir, Paula, que a gente faça aqui um twist nas apresentações, não é? Há pessoas que eu estou aqui a ver que já conheço e que já me conhecem, mas não te conhecem ainda a ti e, portanto, eu sugiro que tu me apresentes e eu te apresente, pode ser? Exatamente, até porque é mais fácil falar dos outros do que falarmos de nós próprios. Sem dúvida. Então, Lourdes, tu és licenciada em Química Tecnológica, mas quando eu te conheci há quase 10 anos atrás, curiosamente, eu estava a entrevistar-te para te recrutar para a minha equipa e nós temos uma grande empatia, embora não foi logo nessa altura que começámos a trabalhar, tu já tinhas feito uma mudança de carreira e, portanto, tu já estavas a trabalhar em áreas de comportamento, já estavas a trabalhar em desenvolvimento humano, em desenvolvimento de competências e em facilitação e em formação. E sei também que, porque acompanhei o teu percurso, que tu depois fizeste ainda uma outra mudança de carreira, porque fruto da tua experiência na área da mudança de carreira precisamente, e a acompanhar pessoas a fazerem também mudanças de carreira, tu fundaste o Career Redesign e, portanto, estás com este projeto desde 2014 e é muito com base nesta tua experiência que nós hoje vamos partilhar aqui aquilo que acreditamos que seja importante para as pessoas sobre mudança de carreira. É isso mesmo, Paula, e é curioso porque conhecemos há 10 anos atrás, mas ficou sempre a vontade de colaborarmos em conjunto e esse dia algum dia se ia concretizar e, portanto, já está a acontecer. Eu recordo-me muito bem quando tu lançaste o teu livro, O Quero Próximo de Carreira, e eu te mandei uma mensagem pelo LinkedIn a dar os parabéns e a dizer: diga-me quando é que vai ser o lançamento do livro que eu quero estar lá. E depois o podcast também, onde eu também tive a oportunidade de participar numa das edições. É verdade. Então, sobre a Paula Neves. Bem, há imensas coisas que eu poderia dizer sobre a Paula Neves, mas o que eu quero que todos saibam é que a Paula é alguém cujo trabalho eu respeito imenso e também é alguém que eu admiro muito como pessoa, pela sua integridade, seriedade e por ser uma pessoa extremamente confiável e muito ética. A Paula já está na sua segunda mudança de carreira e por isso sabe muito bem o que é passar por essas fases na vida adulta com um add-on. É que a Paula passou por uma mudança de carreira na fase inicial da sua vida profissional e agora mais recentemente nos seus 40. E é muito diferente uma mudança de carreira em diferentes fases da vida e, portanto, tem todo esse conhecimento para partilhar connosco hoje aqui ao longo desta conversa. Como estávamos a dizer há bocado, ficou uma empatia, eu fiquei com muita vontade de colaborar com a Paula. A Paula é economista de formação, também especializada em gestão, começou por trabalhar na formação dentro desses temas técnicos, mas percebeu que era precisamente o tema da capacitação das pessoas que a apaixonava. Então a primeira mudança de carreira foi precisamente direcionada para esse foco, ou seja, começou a estudar o desenvolvimento humano e como é que podia dar a formação e capacitação de pessoas nessas áreas e, portanto, tornámos-nos colegas da área. O que é interessante é que mais recentemente a Paula teve outra vez a necessidade de repensar que novos rumos poderia seguir
porque chegou a um grau de maturidade e de novas convicções sobre o seu papel enquanto formadora que a fizeram pensar e desafiar-se a abraçar maior diversidade de papéis na sua vida. E foi assim, e a Paula autoriza-me a fazer esta partilha, que a Paula me procurou para fazer um processo de Career Design, que já finalizou, e após ter finalizado, eu aproveitei a oportunidade e convidei a Paula para colaborar na minha marca pessoal, no Career Design, e portanto a Paula está há 6 meses a trabalhar intensamente comigo e a co-criar novas soluções de apoio ao caminho da realização, que é aquilo que eu trabalho como todos vocês sabem. Por isso estou muito grata pela Paula estar aqui hoje e por estar a dar a cara, pela sua experiência e a partilhar connosco toda a sua sapiência. Obrigada, Lourdes, e com uma pandemia que não estávamos a contar pelo meio, não é? E que trouxe aqui muitas, que acelerou aqui uma série de formas de poder trabalhar e de poder oferecer às pessoas este rumo à realização profissional. Mas nós estamos aqui hoje para falar de Career Conversations e eu ia-te pedir, Lourdes, que nos expliques o que é que são, afinal, estas Career Conversations. Então, as Career Conversations são um espaço de conversa que decorre entre nós, entre mim e a Paula, que são assistidas por vocês, que estão aí desse lado, em que nós, através de perguntas e respostas, vamos desafiar os paradigmas sobre a vida profissional e a realização. Só que o que é diferente nestas Career Conversations de muitas outras iniciativas sobre carreira é que nós vamos abordar a realidade nua e crua. Vamos tornar acessível e vamos falar daquilo que tipicamente não se fala. Os medos, os obstáculos, as falhas, os julgamentos, tudo aquilo que faz parte do caminho da realização e que a maior parte das pessoas, quando partilha a sua história, se foca na parte do que é que correu bem, do resultado, do glamour, mas a parte do processo e do caminho até lá chegar, tipicamente é pouco explorado. E esse feedback eu tenho tido de muita gente que já acompanhei, que existe imensa informação sobre estes temas, focado no resultado, não no caminho. Então, estas Career Conversations, cada sessão terá um tema, em cada tema nós vamos dar luz sobre um dos aspectos no percurso da realização. Não vamos dourar a pílula e isso vai-se notar já hoje na partilha que vamos fazer. E isso é muito importante, porquê? Porque nós temos muito esta necessidade de quando nos perguntam como é que estamos, nós não partilhamos as coisas que não nos estão a correr bem, as nossas angústias, E a verdade é que o processo de mudança de carreira é um processo que tem os seus momentos mais angustiantes e mais dolorosos e tem inseguranças e não há receitas, e as pessoas às vezes têm vontade de desistir, ou há muita vulnerabilidade, Essa vulnerabilidade não é falada e por isso é que é tão importante que nós aqui possamos abordar o tema de uma forma nua e crua, porque a vulnerabilidade faz parte do processo. Se nós não a abraçarmos, não vamos conseguir fazer essa mudança com realização e não vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. O tema de hoje é então a mudança de carreira. Eu gostava de pedir às pessoas, à medida que forem surgindo questões, que as coloquem no chat. Se quiserem e preferirem por questões de privacidade, enviem-nas só para mim, assim nós conseguimos assegurar a confidencialidade das vossas respostas e endereçá-las no final da sessão ou ao longo da sessão, à medida que elas forem sendo relevantes. E vamos falar aqui de quê? Em primeiro lugar, não podia deixar de ser, vamos ter que falar aqui das aprendizagens que nós retiramos aqui na fase da pandemia, porque a pandemia é tema top of mind, há pessoas que ainda estão em teletrabalho ou que estão a ser impactadas na sua vida profissional e pessoal por causa dela e, portanto, houve coisas que mudaram em relação ao career redesign e à mudança de carreira por causa da pandemia. Nós queremos partilhar isso convosco. Vamos ainda falar do que é afinal uma mudança de carreira, há muitos mitos à volta disto. Como é que se vive um processo de mudança de carreira e o que é a chave para fazermos uma mudança de carreira com sucesso, com base na nossa experiência e nas partilhas que temos tido de todas as pessoas que passaram pelo Career Redesign até agora. Olha, Paula, então eu tomo a iniciativa de começarmos pelo primeiro tópico, as aprendizagens que retiramos na fase da pandemia. E vou começar por abordar este tema fazendo um preâmbulo, porque desde que fundei o Career Design já observei diferentes tendências de comportamento das pessoas em relação a este tema que acredito que sejam relevantes as pessoas que estão aqui hoje e que têm interesse no tópico saberem. Quando eu fundei o Career Design em 2014,
nós estávamos em plena crise económica. E nessa altura, as pessoas que decidiam dar o passo para trabalhar e criar condições para a sua realização, vinham com um tom e com uma decisão muito presente, que era, elas estavam numa atividade profissional insatisfatória, portanto estavam infelizes, já perceberam que aquilo não fazia sentido, não sabiam muito bem o que é que iriam fazer a seguir, mas tomaram a decisão de, bom, eu olho para o mercado, isto não é fácil sair daqui, vou ter que conviver com a dor, e portanto, já que assim é, olha, vou-me preparar para, mais cedo ou mais tarde, essa mudança se dar. E portanto, este era muito o mindset que as pessoas traziam na altura. Entretanto, a economia foi progredindo, foi entrando numa fase mais positiva e começou a entrar até numa vertente um bocado oposta, que foi, de repente, o mercado de trabalho era tão ativo que havia escassez de profissionais para algumas áreas e as pessoas começaram a observar que muitas outras à sua volta mudavam com mais facilidade. E foi uma fase em que não só todos os processos de preparação anteriores, iniciados na fase da economia instável, se fecharam e as pessoas mudaram, como de repente o mindset mudou. As pessoas que chegavam vinham com a ideia de que, bom, se calhar agora é uma boa altura para eu me dar a permissão e a oportunidade de responder a mim própria, àquela pergunta do, então e se eu fizesse alguma coisa para de facto estar mais feliz no trabalho? Então e se? Deixa lá ver. E então o mindset foi diferente. E foi crescendo o número de pedidos das pessoas para fazerem esse trabalho de preparação para conquistar a sua realização. Quando entrou a pandemia, eu confesso que pensei que as pessoas fossem tomadas por algum receio, atendendo a um aumento da incerteza do impacto gerado por este vírus. Porque tipicamente quando as pessoas sentem medo, receio, tornam-se mais conservadoras nas suas abordagens, então tornam-se mais cautelosas, ficam mais contidas e adotam até estratégias anteriores que tipicamente não têm grande resultado nesta fase, mas é um comportamento que psicologicamente acontece e isso está estudado na área da psicologia. E eu lembro-me muito bem de nós estarmos a falar nisto logo no início da pandemia, eu acho que deve ter sido no primeiro dia do estado de emergência ou antes disso, e na minha cozinha que de repente se transformou num escritório improvisado, mas não foi isso que aconteceu, as pessoas, não foi essa a reação que as pessoas tiveram, foi ao contrário, não é? Foi uma grande surpresa para mim até, porque não estava nada à espera, porque, mas hoje em dia, com a informação que tenho, consigo perceber perfeitamente. Muitas pessoas que até ali tinham levado vidas insatisfatórias e tinham a percepção que realmente não estavam bem, que o tipo de trabalho, o sítio onde realizavam esse trabalho não estava alinhado com as suas convicções, com a sua natureza, elas tinham isso reconhecido dentro delas, só que como a vida tem tantas frentes e tantas áreas e as pessoas estavam focadas em conseguir gerir todas as frentes, não havia propriamente tempo e espaço para dar prioridade ao tema. Quando entra a pandemia, ali em meados de março, e é muito interessante porque há dois tipos de tendências que se registaram. Quando entra a pandemia, ali em meados de março e logo ali no início de abril, o que é que começa a acontecer? E eu sei disto porque as pessoas tiveram a generosidade de partilhar comigo as suas reflexões, me deram feedback, me telefonaram, me escreveram, algumas iniciaram processos. O que elas me disseram foi, espera, eu agora parei, e de repente, sem as distrações, eu apercebo-me que o tipo de vida que tenho estado a levar não faz sentido nenhum, eu não quero mais isto. Porque pela primeira vez na minha vida eu consegui estar em qualidade com a minha família, eu consegui pensar sobre coisas importantes para mim, eu consegui ler, eu consegui fazer cursos, eu consegui uma série de coisas que são fundamentais e que até aqui eu nunca tenho tempo, nunca tenho espaço, não tenho qualidade de vida. Então, esta foi uma primeira tendência. Quando entra ali aquela fase de final de maio, início de junho, quando há a comunicação do desconfinamento faseado, acontece uma outra tendência de comportamento, que é as pessoas que de repente lhes é comunicado pela entidade para a qual trabalham, que vão regressar ao local de trabalho, há um reality check fortíssimo. E há pessoas que entram num estado de angústia
e me contactam e me dizem, eu não quero regressar, eu não quero voltar para o que era a minha vida antes, eu não quero mais disto. Eu quero que a pandemia continue. Exatamente. Eu estou a ter pela primeira vez a oportunidade na minha vida de perceber que eu não quero mais isto e tenho uma certeza, outro tipo de vida que eu quero é o outro. Não sei o que é que eu vou fazer, mas eu sei que é isto que eu não quero. Então instalou-se um sentido de urgência que eu nunca tinha assistido até aqui e que foi mesmo novidade e surpreendente. E acabou por haver um aumento de pedidos de ajuda, um aumento, eu diria, exponencial de pedidos de ajuda. E eu acompanhei de perto o teu esforço para dar resposta a todos os pedidos e não deixar ninguém nesta angústia. E foi isso que te levou a perceber que era preciso criar outras soluções de apoio. Sim, até aqui, tipicamente, eu trabalhei sozinha até final de 2019 e acompanhava individualmente, em exclusivo, as pessoas que queriam criar as condições para a sua realização. Se já tinha ficado claro para mim que era importante arranjar outra maneira de conseguir dar esse apoio às pessoas, com a pandemia deixou de ser uma necessidade, passou a ser uma prioridade. E é nessa altura, e graças a todos os santos, tu já estavas a colaborar comigo no início do ano e em boa hora decidimos juntar esforços e co-criámos em conjunto e aí beneficiei da tua expertise, da tua experiência para criarmos uma solução em pequeno grupo para dar apoio a estas pessoas com este sentido de urgência emergente. E chamámos a esta nova solução o acelerador de career design, precisamente inspiradas pela tal urgência que as pessoas traziam, não é? E nós já vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre este acelerador Career Redesign e partilhar alguns learnings, algumas aprendizagens com as pessoas que nos estão a ouvir. Mas sendo esta conversa sobre mudança de carreira, convém antes de mais, Lourdes, clarificarmos o que é que nós estamos a falar, porque este conceito pode não ser claro para todas as pessoas. O que é isto? Sim, normalmente as pessoas chamam de mudança de carreira um bocado a tudo, não é? E na verdade não, mudança de carreira é uma coisa muito específica. O que significa uma verdadeira mudança de carreira é que o foco, o conteúdo, a natureza do trabalho que a pessoa realiza muda. Um exemplo, ou vários exemplos. Por exemplo, uma pessoa passa a ser outra coisa. Um advogado pode passar a ser um investidor. Um consultor pode passar a ser um coach. Alguém que trabalha para outros passa a ser empresário. Um professor passa a ser um escritor. Portanto, é completamente diferente de uma mudança de emprego. Numa mudança de emprego, a pessoa pega em todo o conjunto de competências que tem, experiência, networking, track record, e transporta tudo isso, todo esse pacote de uma organização para outra, que pode estar no mesmo setor de atividade ou até noutro. Mas a pessoa leva esse conhecimento e tudo isso, mas continua a fazer o mesmo tipo de natureza de trabalho. A mudança de carreira não, há mesmo uma completa mudança de atividades e de conteúdo de trabalho. E pode haver aqui, por exemplo, Lourdes, pessoas que mudem de funções dentro da mesma empresa, ou seja, nunca saem da empresa, mas, por exemplo, estavam a trabalhar em áreas de recursos humanos e assumem uma função no marketing. E, portanto, o conteúdo do trabalho e a forma como trabalham são agora diferentes de tudo o resto. Isto também é uma mudança de carreira. É uma mudança de carreira porque, e quando falamos de mudança de carreira, não estamos a dizer, e isto é um aspecto que pretendo que fique muito claro, não estamos a dizer que aquilo tudo que nós angariamos até àquele momento não nos serve para o futuro, serve, nós não estamos a partir do zero, vamos construir em cima do que temos, mas de facto é uma mudança de atividades. E quando alguém de recursos humanos vai para marketing, não estamos a falar do mesmo tipo de atividades. O conhecimento que a pessoa traz é importante para aquilo que vai fazer, mas é uma atividade diferente. E não estamos a falar de ter uma função diferente numa mesma empresa, passar de uma carreira técnica para a função de gestão. Isso não é mudança de carreira, isso é progressão de carreira. Portanto, isto são coisas muito, dentro da área da carreira há muitos movimentos que são possíveis, mas a mudança de carreira tem este pressuposto, que é o trabalho que eu vou realizar é mesmo distinto do que eu realizei até aqui. Exato. E na verdade, para quem já me segue há algum tempo sabe, e eu não me canso de dizer, a mudança de carreira é mesmo uma grande tendência e que ganha momento nas fases de crise na nossa vida. Há uma investigadora que eu gosto muito, que é a Hermínia Ibarra. Eu tive a oportunidade de a ver pessoalmente em Milão, assisti a uma talk dela, ela é fantástica.
Olha, essa parte eu não sabia e acho incrível que tenhas tido essa oportunidade. Eu ainda não tive esse prazer. E ela é professora da London Business School e ela estuda, só para ter ideia, ela estuda e dedica ao seu trabalho a investigar a mudança de carreira já há 20 anos. Portanto, só para verem que isto não é um tema de agora. E uma das grandes constatações do trabalho dela é precisamente esta. Qualquer alteração ou choque envolvente à nossa volta pode ser condutor de reflexão sobre o que é que eu quero para a minha vida e como é que eu vou abordar a minha vida daí em diante. E isto não é só com crises económicas que acontecem, são com crises na nossa vida. Uma doença que nos toca, ou um familiar que fica doente, uma situação de divórcio, uma perda de trabalho, uma constatação da pessoa que eu sou já não estar alinhada com o trabalho que faço e agora um vírus que nos vai dar a volta aqui à vida de todos. E sabes o que é que eu vejo acontecer? E isto passou-se comigo, é que as pessoas que estão nesta situação de insatisfação com o trabalho nem sempre têm consciência de que aquilo que estão à procura é uma mudança de carreira. As pessoas não chegam e dizem, eu sou advogado, mas eu quero é ser coach, portanto ajude-me, de todo. As pessoas não têm essa noção, as pessoas sabem que não querem voltar à situação anterior, que não estão felizes, mas não sabem o que querem fazer dali para a frente. E isso é também muito angustiante, porque depois tem aquela pergunta, então está bem, então, mas não estás contente? E o marido ou a mulher viram-se e dizem, não estás contente? Então o que é que queres fazer a seguir? Eu não sei. Então, já devias saber, já tens 40 anos, ou já tens 45, ou já tens 30, não é? E, portanto, convém clarificar que este tema é um tema existencial. A pergunta que está presente é quem é que eu sou e o que é que eu vou fazer daqui para a frente. É disto que nós estamos a falar. Sem dúvida. E a pior pergunta que se pode fazer a alguém que está cheio de angústia, frustração e dores por estar insatisfeito no trabalho é, mas afinal o que é que queres fazer? Não façam essa pergunta a alguém que esteja nessa fase, porque eu tenho a certeza de uma coisa, essa pessoa vai ficar duplamente angustiada e frustrada e não tem respostas para dar. Portanto, essa é a pergunta que não se deve fazer. Porque a pessoa só sabe uma coisa, aquilo que ela conhece já não lhe serve. Isso é a única certeza que a pessoa tem. E o tema é tão importante que inclusivamente se manifesta nas outras áreas da vida. A pessoa vai para casa sem energia, vai para casa frustrada, vai cheia de agonia porque no dia seguinte vai ter que voltar a fazer o trabalho que já não lhe diz nada, sente-se um autómata porque está ali não está, o corpo está lá, o corpo executa o trabalho, mas a cabeça e a emoção da pessoa está noutro sítio. E, portanto, a pessoa não está lá, não está presente. Há sempre uma dissociação, portanto, as pessoas entram quase num estado de apatia. E, portanto, quando chegam a casa, elas vêm com essa energia. Isso vai se refletir na qualidade das relações à sua volta e em tudo aquilo que são capazes ou não de fazer. Mas o que é interessante é que as pessoas, enquanto estiverem neste estado de apatia, de agonia, de frustração, de medo, de angústia, elas não conseguem olhar para a frente e equacionar possibilidades e respostas. Então, chegam muitas vezes àquele beco sem saída, em que o primeiro passo para sair dele é reconhecer que precisam de mudar alguma coisa. E muitas vezes esse mudar alguma coisa é simplesmente pedir ajuda. Nós temos aqui um participante que nos diz saber dizer o que não queremos é muito mais fácil do que definir concretamente aquilo que queremos fazer. E é precisamente por isso é que às vezes precisamos de pedir ajuda, porque precisamos que haja alguém de fora que nos ajude a criar opções e alternativas. Não é alguém que nos vai dar uma receita, é alguém que nos vai ajudar a encontrarmos nós próprios quais é que são as receitas que podem funcionar para mim. E tenho aqui também uma outra partilha de alguém que é enfermeiro, que esteve na linha da frente desde março, fez turnos em espelho, que partilha a sua carga física e psicológica, mas que como recentemente fez um break, precisamente teve aqui uma oportunidade de parar, esta pessoa percebeu que pondera efetivamente uma mudança de carreira e que está a ponderar apostar na programação e na tecnologia aplicada à saúde. Ou seja, é uma mudança de carreira, a área continua a ser a saúde e eu não deito fora nada daquilo que é a minha experiência para trás. Comece a construir um percurso sem dúvida para a frente. E desde já aproveito a partilha para agradecer do fundo do coração ter estado na linha da frente, porque se há classe que eu admiro e que respeito pelo trabalho que fizeram durante a pandemia é a classe dos enfermeiros. Porque tive a oportunidade de falar com vários durante o mês de abril e maio. Foram muitas pessoas com quem eu falei com essa profissão
e sei bem como foi difícil para muitos estarem inclusivamente longe da família e inclusivamente terem que ficar isolados da família, não estarem em contacto, não verem filhos, não verem pais, não verem ninguém para proteger a família e poderem continuar a fazer o seu trabalho. Portanto, a mim é o meu profundo respeito e admiração por estar desse lado e por também reconhecer que é merecedor de uma oportunidade que o deixe mais feliz. Portanto, mesmo, que bom que está aqui, fico mesmo feliz. A vida é feita de ciclos e, portanto, às vezes os ciclos têm que se fechar. Não há nada de errado naquilo que fizemos para trás. Foi uma escolha que fazia sentido há 10 ou 15 anos atrás. O ciclo fecha-se e nós precisamos de avançar e fazer outras coisas. E eu queria aqui, Lourdes, partilhar com as pessoas que tu já referiste em vários dos teus conteúdos. A mudança de carreira é impulsionada por 4 grandes tendências. E a primeira é precisamente a longevidade, ou seja, o facto de nós vivermos mais tempo e provavelmente termos que trabalhar mais anos na nossa vida faz com que nós precisemos de ter uma boa relação com o trabalho. Já não é um luxo termos uma boa relação com o trabalho, é uma necessidade, porque senão não conseguimos funcionar noutras áreas. A segunda grande tendência que influencia a mudança de carreira é a tecnologia. E, portanto, nós hoje conseguimos fazer coisas com menos esforço e aceitamos menos fazer trabalho que seja repetitivo, que seja monótono, que não tenha uma natureza que nos satisfaça. E, portanto, pomos em causa. Depois, a terceira tendência são as formas de trabalho, e nós vimos isso agora com o Covid, com a pandemia. Nós estamos a trabalhar de uma forma diferente. É possível gerir equipas à distância, é possível trabalhar com teletrabalho, há desafios, mas nós rapidamente aprendemos se calhar mais a trabalhar em Zoom nos últimos 3 ou 4 meses do que aprendemos sobre facilitação de reuniões e de formação nos últimos 10 anos. E a última tendência, e é muito importante, que afeta a questão da mudança de carreira, é a questão das expectativas sociais. Nós cada vez mais queremos e precisamos de ter um significado e de encontrar um significado e um propósito no nosso trabalho. Nós não trabalhamos só para ganhar dinheiro. E então com esta geração que está dos millennials, isso é mais evidente. Eu acho que os millennials partilham isto mais, mas as gerações anteriores também precisam disto, à qual nós pertencemos, a geração X também precisa disto. E portanto, apesar de eu ter vivido também isto na pele e de estar agora a apoiar mudanças de career redesign contigo, mudanças de carreira contigo, eu queria te perguntar como é que tu consideras que se vive uma mudança de carreira desde o momento em que a pessoa decide até que começa realmente a fazer esse empreendimento, que é um empreendimento. Sim, sem dúvida. E é muito interessante porque há uma fase inicial libertadora, que é quando a pessoa assume consigo própria, não é? À semelhança das partilhas das pessoas que já tiveram aqui a generosidade de colocar os seus comentários, a partir do momento em que as pessoas reconhecem que, ok, isto não me serve e eu vou dar uma oportunidade em tempo útil de viver o resto da minha vida de uma forma alinhada com a minha natureza, esse momento é libertador. É libertador porque a pessoa sente que está a dar um passo só por tomar essa decisão. E é de facto. Ao mesmo tempo é assustador, porque olha para trás e sabe o que é que quer largar, sabe o que é familiar para si, o que é que sabe, o que é que não sabe fazer, mas olha para a frente e nem sempre a resposta é tão clara como a partilha que o colega enfermeiro que aqui fez, a sua partilha já tem uma ideia. Isso é muito raro, a maior parte das pessoas não sabem de facto, não têm por evidência, tem uma confusão e uma frustração associada. Então, o que é que acontece? O processo de mudança de carreira é um processo cheio de altos e baixos. Há uma fase inicial de tomada de decisão, vou fazer isto, é libertador, depois de repente há ali o colocar de hipóteses, isso também é libertador e energia, isso alavanca a energia, mas depois há momentos em que as pessoas têm grandes desilusões e questionamentos e inclusivamente colocam-se aquela pergunta, mas será que eu estou louco? Será que estou a fazer a coisa certa? E porquê? Porque à volta, todos nós que mudamos de carreira, todos sem exceção, o comentário social à nossa volta, família, amigos, colegas, chefes, é vai tirar umas férias que isso passa-se. Ou seja, há um julgamento, não é o que a sociedade espera que nós façamos, que nós procuremos a nossa autenticidade,
Não. O que se espera é o percurso linear. Não, se estudaste aquilo, é aquilo que vais ter que fazer para o resto da tua vida. Porque nós ainda estamos agarrados às crenças que adotámos durante o nosso período de educação, durante a nossa infância, adolescência e início da idade adulta. E são essas âncoras que ainda influenciam as nossas tomadas de decisão e a nossa própria autoperceção. E tu sabes muito bem disso, não é, Paula? Completamente. E a preocupação com aquilo que os outros vão dizer, não é? A família, os amigos. E, portanto, a minha experiência pessoal aqui é, efetivamente, as pessoas querem-nos bem. As pessoas, quando comentam, quando fazem algum comentário acerca da nossa situação, quando nós partilhamos o que é que estamos a viver, as pessoas querem-nos bem, a intenção delas é boa. Mas depois dizem coisas do género, então, já arranjaste emprego? Ou então, já tens clientes no teu novo negócio? E as coisas não dão saltos, não é? E, portanto, por muito bem intencionadas que sejam as pessoas à nossa volta, às vezes, de facto, temos que estar preparados para nos dizerem aquilo que ou para nos dizerem aquilo que nós não queremos ouvir, ou para nos fazerem perguntas para as quais nós ainda não temos resposta. E esta é um bocadinho aquilo que é a minha experiência. O processo, eu queria dar aqui uma nota, isto tem a ver com a minha experiência pessoal, o processo não dá saltos, o desconforto faz parte. Não há um processo de career redesign, demora várias semanas ou meses, não dá saltos e nós depois, passado um ano, é que vamos olhar, ou passado 6 meses, é que vamos olhar para trás e vamos perceber que tomámos uma decisão que nos levou a outra decisão, que experimentámos algo, que nos levou a conhecer uma outra pessoa, que depois nos fez ter uma determinada experiência que não resultou e reorientámos a nossa trajetória. E como refere o Steve Jobs naquela discurso, naquela cerimónia de entrega de diplomas aos alunos da Universidade de Stanford, ele fala em connecting the dots, em juntar os pontos. Nós olhamos para trás e percebemos que está tudo interligado e que tudo faz sentido. Mas quando estamos no meio do processo, ele não dá saltos e nós vamos ter momentos de desconforto. Sem dúvida. E quando as pessoas à nossa volta fazem esses comentários com as referências que são as delas, o que acontece é que nós transportamos isso para a experiência que estamos a ter na nossa vivência da mudança. E isto coloca-nos aqui grandes obstáculos e grandes desafios, porque nós já sabemos que não queremos mais ser o advogado, ou não queremos mais ser o consultor, ou não queremos mais ser o professor, mas ainda não temos a identidade definida. E então há ali momentos em que nós pomos a hipótese, mas espera aí, tu queres ver que eu vou ter que abandonar esta ideia louca e regredir outra vez para aquela realidade e entrar outra vez naquela identidade? Então começam a ficar cheios de impasses e dúvidas. E, portanto, um dos cuidados que nós temos, e nós agora ao fazermos esta nova forma de abordagem, que é em pequeno grupo, no acelerador, temos o cuidado de acolher tudo isso e de trabalhar a ansiedade que as pessoas trazem no início, em querer respostas imediatas para passarem rapidamente esta fase de turbulência. Mas é assim, isso não existe. Portanto, todos nós precisamos de aceitar que a turbulência vai acontecer e em vez de lhe resistirmos e entrarmos em negação, ok, deixa ver essa turbulência. Vamos senti-la emocionalmente, vamos senti-la fisicamente e quanto menos lhe resistirmos, melhor conseguiremos lidar com ela. Porque é isso que nos vai permitir sair de um estado bloqueador para um estado possibilitador, em que de repente começamos a ter espaço para a criatividade e para conseguir identificar atividades, possibilidades que poderemos ativar. E é aí que a magia começa a acontecer. E que quando nós, da minha experiência, da nossa experiência, e agora porque facilito contigo estes processos de acelerador career e design, aquilo que eu vejo é que quando de repente quando chegamos às nossas respostas, há um angariar de repente de energia para a ação e as pessoas que estavam bloqueadas, paradas e sem saberem o que é que haviam de fazer, de repente têm ali um boost e começam a fazer coisas, começam a testar coisas. E eu gostava de partilhar aqui alguns exemplos mais significativos a que nós assistimos nos últimos meses. Tivemos uma pessoa que fez connosco o acelerador de Career e Design, que tinha um percurso muito focado em dinamização comercial de negócios, a nível nacional e internacional, mas que era sempre fruto de convite de outras pessoas. E, portanto, esta pessoa não tinha tido, e chegou a essa conclusão, proatividade na gestão da carreira.
e portanto chegou a uma espécie de beco sem saída, em que não se identificava com o que fazia, e o que é que acontece muito engraçado, não tem graça na altura, que é os resultados, a performance da pessoa começa a deteriorar-se, a pessoa deixa de apresentar resultados e na empresa começam a dizer, afinal, não era isto que eu estava à procura e a pessoa foi dispensada. E, portanto, isto aconteceu. Nós Sim, assistimos. e é muito interessante porque este caso é tão frequente que as pessoas entram em negação, que é, não, eu vou ter que, estas são coisas da minha cabeça, porque toda a gente à minha volta nos encoraja, portanto eu vou a fazer de conta que está tudo bem comigo e vou continuar a insistir numa realidade que já não me serve. Só que nós bem podemos assopiar para o lado. Isso vai manifestar-se de alguma maneira no trabalho que fazemos e na nossa vida pessoal. E inclusivamente eu já assisti várias situações em que as relações matrimoniais rebentam. Há divórcios por causa da situação profissional das pessoas. Portanto, isto vai rebentar por algum lado, não há hipótese, é uma questão de tempo. E este foi o caso. E nessa altura ainda, a pessoa quando chegou, como nunca tinha procurado emprego na vida dela, fez uma carreira sempre com convites, do tipo, olha, se me estão a convidar é porque se calhar acham que eu tenho alguma coisa para oferecer, portanto foi sempre o mindset. E portanto, quando a pessoa, e portanto foco externo, quando a pessoa chega, ela afirma, eu tenho um problema qualquer, eu tenho um problema, há qualquer coisa que não está bem comigo, porque foi dispensado, porque não correspondeu. E de repente, e uma das coisas que nós fazemos sempre, começa sempre uma mudança pelo processo do autoconhecimento e da geração de autoconsciência, em que nós convidamos a que as pessoas olhem para a sua história de vida e ao olhar para a sua história de vida retirem aprendizagens sobre si próprias, sobre quem é que elas são, em que momentos é que se sentiram autênticas, em que momentos é que se sentiram autómatos e com isso construam uma alteração da sua percepção e da narrativa interna. E foi o que aconteceu. E por causa disso, de repente aquela pessoa percebeu que não tinha problema nenhum, simplesmente tinha feito escolhas erradas, simplesmente tinha dado o poder das escolhas da sua vida a outras pessoas e decidiu ali que não, agora vou escolher. A partir do momento que ele tem esta, e eu estou a dizer ele, que era um homem, a partir do momento em que tem esta percepção, há espaço para a criatividade. E acontece uma coisa incrível, que não é nada normal, que é em pleno processo de acompanhamento, ao final ali de 2 ou 3 sessões, e ele identifica, percebe-se que à sua volta, no sítio onde ele morava, haviam produtores agrícolas que por causa da pandemia não puderam escoar os produtos que exportavam. E ao mesmo tempo, e portanto tinham uma série de estoque ali a estragar-se, ao mesmo tempo existiam famílias que por questões de saúde ou de confinamento obrigatório não podiam aceder aos produtos hortícolas. E ele pensou, espera aí, porque é que eu não arranjo uma solução para colocar um em contacto com o outro? E de repente ele inicia um projeto, out of the blue, completamente inesperado, e aquilo começa a gerar pedidos e pedidos e pedidos e agora não só faz isto localmente na zona onde ele mora, como já estendeu a outras zonas do país e ele não estava à espera que isto acontecesse. E de facto, ele acedeu ali a respostas que ele próprio não sabia que as tinha e foi um caso interessantíssimo. E outro caso que também tivemos muito, muito interessante foi de uma pessoa que trabalhava por conta de outrem. Portanto, nós não estamos aqui sempre a falar de situações de empreendedorismo necessariamente, não. Mas era alguém que trabalhava por conta de outrem, com competência técnica, com expertise, com experiência e que estava num estado de marasmo e de desinteresse por aquilo que fazia. E, portanto, apesar de gostar do ambiente de trabalho, isto é importante, ele gostava da empresa, gostava do ambiente de trabalho, mas tinha chegado ali a um platô. Nós trabalhámos aqui o autoconhecimento e a angariação de critérios para a gestão de carreira e ainda mal tínhamos acabado quase de começar, surge uma oportunidade, esta pessoa avalia essa oportunidade à luz daquilo que identificou naquela sessão como critérios e na sessão seguinte estava a dizer-nos, olha, decidi com base nisto mudar de empresa, mudar de funções e agora está numa função muito mais alinhada com aquilo que são as suas preferências naturais, com a maneira de ser e de trabalhar dele e tirando partido aqui das competências e da experiência que tinha anteriormente. E deixa-me só acrescentar, Paula, neste caso aqui, e era uma pessoa da geração milênio, a questão da expectativa social foi muito importante, porque um dos motivos pelos quais ele começou a desvincular emocionalmente da empresa onde estava e do trabalho que fazia, tinha que ver com o impacto ambiental da atividade. Portanto, isto é uma pessoa que trabalha em áreas industriais e ele
estava desconfortável em saber que estava a alimentar uma atividade que provocava um impacto ambiental que não fazia sentido para ele. E, portanto, isto era um tema, ok? Isto era um tema muito importante e não é caso único, são cada vez mais as pessoas que trazem este tema e que o transportam para a sua vida profissional e, felizmente, porque se nós não cuidarmos do planeta, não há segundas oportunidades para a espécie humana, não é? Portanto, é um bocado não há planeta B, como agora dizemos. Sim. Lourdes, eu com base nestes exemplos perguntava-te quais então é que são os fatores-chave para a mudança de carreira? São vários. Vamos falar aqui dos mais importantes e os mais relevantes e eu sugiro falar aqui de um ou dois e depois passo para ti e tu dizes os outros que já conheces da tua experiência. Quando nós falamos de mudança de carreira, na verdade, falamos de mudança de carreira como um meio para um fim. E o fim é, eu quero viver em autenticidade, quero que aquilo que eu faço profissionalmente seja uma parte de autoexpressão, quero ser autêntico, quero chegar a casa cheio de energia, cheio de convicção que pude ser quem eu sou, no que eu faço e criar um impacto positivo no mundo. É disto que estamos a falar. Isso só é possível com autoconhecimento. Quem é que eu sou ao dia de hoje? E com a tradução desse autoconhecimento em critérios concretos que nos permite olhar para possibilidades e conseguir avaliá-las. E isso não é fácil para a maior parte das pessoas. Eu vou dar aqui exemplos extremamente simples, embora isto tenha muito mais aqui camadas que podíamos adensar, mas vou dar exemplos muito simples. Eu, enquanto pessoa, sou alguém que prefiro trabalhar em equipa ou para mim é extremamente importante trabalhar uma boa parte do meu tempo a solo, porque se estou demasiado em equipa ou se estou demasiado exposto a estímulos, eu fico desgastada e na hora que tenho que me concentrar já não consigo produzir. Ou se sou alguém que precisa de interação contínua com os outros, trabalho demasiado isolado, eu bloqueio, eu sou incapaz de me concentrar. Coisas tão simples como estas. E, portanto, o papel que eu estou a avaliar, para onde é que me encaminha? Está alinhado com a minha natureza ou não está? Outro exemplo, eu sou alguém que aprecio ter margem à minha espontaneidade, à minha utilização da criatividade, ou sou alguém que para quem o controlo e o planeamento rigoroso e a atenção ao detalhe é crucial. Tipicamente as duas pessoas não juntam na mesma dose estas valências. Há uma preferência, há uma predisposição e tipicamente alguém que é altamente rigoroso e atento ao detalhe não é tão predisposto a ter que gerir com espontaneidade e criatividade e vice-versa. E portanto muitas vezes nas organizações estão a pedir a alguém que precisa de planeamento e controlo para ser altamente criativo e espontâneo. Não vai correr bem. E vice-versa. Portanto, o que é que o papel pede? Qual é a responsabilidade que no papel está a ser solicitado? É que eu supervisiono, controlo, mas eu gosto é de ser espontâneo e criativo. Não funciona. Portanto, isto tem que fazer transposição do autoconhecimento, quem é que eu sou enquanto pessoa, e o que é que eu vou fazer naquele papel. E o outro exemplo é, eu gosto muito de começar, detesto manter. E de repente a minha função é manter. Tipo, eu entro em piloto automático, eu detesto o meu trabalho, eu já não tenho pachorra, eu estou no trabalho e estou a pensar o que é que vou fazer no fim de semana. Portanto, tudo isto conta. Isto é o ponto número 1, autoconhecimento, e o grande segredo aqui é como é que eu transformo o autoconhecimento em critérios de avaliação e de gestão de carreira. Lourdes, e deixa-me só reforçar esta nota, porque muitas pessoas que inclusivamente até já fizeram formação, desenvolvimento pessoal, etc., já fizeram em algum momento algum questionário de personalidade ou alguma... E, portanto, até já tiveram contacto com alguma ferramenta que lhes proporciona potencialmente esse autoconhecimento. Essa tradução do autoconhecimento para a gestão de carreira é que não é feita. E as pessoas precisam de ajuda. Isso mesmo. O outro aspecto, que da minha experiência, mas não só da minha experiência, e a minha formação de base, como a Paula disse muito bem, é uma base científica. Então, eu só partilho com as pessoas que me seguem, que lêem os meus conteúdos, só partilho conceitos e conclusões que eu validei pela minha experiência, porque há muitas coisas que existem escritas e que na realidade eu não tenho forma de as validar. Mas há uma experiência prática que eu tenho fomentada nesses estudos e é esta. Quando nós elencamos várias possibilidades, isto é muito mais potenciador de uma mudança para alcançar a realização do que ter um único plano. E porquê? Porque se esse plano de alguma forma se demonstra ser inviável,
porque não depende só de nós o que acontece com a nossa vida profissional. O trabalho, por definição, significa criar valor para alguém. E, portanto, se eu criar valor só para mim, eu tenho um hobby, não tenho uma vida profissional. E, portanto, depende a quem é que eu estou a criar valor e quem são essas pessoas e o que é que elas estão dispostas a reconhecer nesse valor e a pagar por ele. E, por isso, muitas das opções podem dar um beco sem saída. Mas não faz mal, porque se isso acontecer, eu vou aprender coisas e tenho outras opções. Se eu só tiver uma, eu vou chegar àquela conclusão, pois os outros bem me avisaram e realmente não dá, a vida é mesmo linear e eu vou ter que aceitar que é assim. E eu estou a desafiar esse paradigma, porque não tem que ser assim. E precisamente na linha desta ideia de que nós devemos gerar várias opções e devemos testá-las, a questão do experimentar opções é fundamental, ou seja, o passar à ação através da experimentação é crítico. Porquê? Porque só passando pela experiência é que há aprendizagem e validação. Por exemplo, nós podemos achar que queremos ser consultores e que até vimos de um background de gestão e, portanto, queremos ser consultores de gestão ou de negócios, mas depois fazemos uma experiência e percebemos que aquilo que nós gostamos de fazer, de facto, não é organizar processos e montar processos e fazer business plans. Não, nós queremos é fazer outra coisa. Portanto, temos que passar pela experiência para percebermos imediatamente se é isso que faz sentido para o nosso futuro ou não. E a outra questão que eu gostava de partilhar com as pessoas é o networking. Ou seja, não são as pessoas com quem nós convivemos habitualmente, as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, podem não ser as pessoas que nos vão ajudar a conseguir coisas diferentes daquilo que nós temos estado a fazer. Nós temos que ter pessoas que estejam no mesmo tipo de processo de mudança de carreira, temos que estar rodeados de pessoas que entendem isso, que já passaram por isso e que já conseguiram, se calhar, na sua vida alguma coisa que nós conseguimos alcançar. Portanto, pode fazer sentido nós mudarmos as pessoas de quem nos estamos a rodear. E aquilo que eu sinto, e também mais uma vez passei por esta experiência, a maioria das pessoas sente que ativar estas 4 alavancas sozinho não é fácil. Ou seja, nós falámos em conhecer-me a mim próprio, fazer um brainstorming de possibilidades e gerar várias alternativas, testar caminhos novos, trabalhar o networking, tudo isto sozinho, ainda por cima com uma atividade que eu ainda mantenho às costas, isto não é fácil, não é? E portanto é muito mais fácil com ajuda, que é isso que nós fazemos nos nossos aceleradores de Career Redesign. E chamamos de acelerador precisamente pela componente de networking, porque é um pequeno grupo de pessoas que estão exatamente no ponto em que reconhecem que têm que fazer algo e que efetivamente criam sinergias entre si para conseguir acelerar o ritmo a que essas alterações e clarividências acontecem. E tem obviamente o nosso apoio, como é óbvio, não é? Nós estamos quase a chegar aqui à nossa fase de perguntas e respostas e temos muitas perguntas interessantes no chat que queremos endereçar. Eu tinha uma última questão para ti antes de avançarmos para o Q&A. Será que este momento é um momento, isto é uma pergunta provocadora, será que este momento é um momento adequado para a mudança de carreira? Estava à espera dessa pergunta, não é? Que é a pergunta que toda a gente, provavelmente que está aqui a assistir, tem também presente. E a minha resposta é: este é o momento absolutamente. E porquê? Há 6 anos que eu faço este tipo de trabalho e daquilo que eu tenho assistido, um processo de mudança de carreira, porque há muitas pessoas que alcançam a realização profissional sem mudarem de carreira. Há aqui outras peças que se podem trabalhar sem mudar de carreira. Mas com mudança de carreira, o processo mais ágil que eu assisti demorou 1 ano e meio. Okay? Foi alguém altamente focado, altamente motivado, que tinha a certeza que queria mudar de carreira, não fazia ideia para o que é que era, tinha pistas. 1 ano e meio. Foi o mais ágil que eu vi e correu quase tudo bem à primeira. Okay? Tipicamente, podem demorar 2 anos, 3 anos, pode levar 5 anos. O que é que isto quer dizer? Nós, neste momento, o que está a acontecer, isto não tem precedentes. Ok, houve a pandemia com a gripe espanhola, à qual podemos ir lá buscar muita coisa, mas nós, enquanto humanidade, também já estamos diferentes e há muita coisa que hoje existe, não existia na altura. Mas o que acontece é que há falta de conhecimento, enquanto espécie humana, de como é que nós nos vamos reorganizar face a esta pandemia e outras que vão existir cada vez mais recorrentes, porque a própria Organização Mundial de Saúde referiu isso há poucos dias.
E, portanto, nós não temos ainda o conhecimento do que é que vai acontecer no mercado. Mas há uma certeza que eu tenho, e é esta, que eu gostava que as pessoas tivessem presente. Enquanto houver seres humanos no planeta, vão existir necessidades a que é preciso responder. E alguém vai ter que dar resposta a essas necessidades. E eu volto a relembrar, o que é o trabalho? O trabalho é criar valor a alguém, aos outros e a nós. É sinérgico, a realização vem do trabalho sinérgico. Eu crio valor ao outro e ao criar valor ao outro eu obtenho gratificação a vários níveis. Pessoal, profissional, financeira, torna uma pessoa melhor, uma pessoa com mais propósito. Portanto, é sinérgico, não é só para um lado, não é unilateral. E, portanto, se nós começarmos agora a fazer as bases, a preparação do autoconhecimento, a criar novas relações, a explorar possibilidades, quando houver mais conhecimento, como é que nós nos vamos reorganizar enquanto humanidade face à pandemia, já é muito mais fácil os testes, a experimentação, retirar learnings e fazer a tal transição, a tal mudança concretizável e avaliar a sua viabilidade. Por isso, eu se estivesse nessa posição, eu já estive várias vezes, eu estou constantemente a fazer derivações, eu já fiz isso várias vezes, mas se eu estivesse hoje nesse ponto, eu não esperava nem mais um dia. Eu começava hoje mesmo a trabalhar nesse sentido, pedindo ajuda a quem quer que fosse. Sejamos nós, sejam outras pessoas quaisquer, o que interessa é dar o passo. E é para isso que nós estamos aqui também, para criar essa consciência da importância de sermos cada vez mais pessoas autênticas e pessoas melhores. Eu, antes de passar à leitura das questões que temos no chat, queria partilhar que nós temos aqui uma surpresa para todas as pessoas que se registaram e que estão aqui. Nós vamos enviar-vos um e-mail com vários recursos que consideramos que são úteis para o tema da mudança de carreira e inclusivamente a gravação desta conversa para reverem, até porque há pessoas que não entraram logo no início e, portanto, terão a gravação do vosso lado. A cereja no topo de bolo é esta: nós queremos apoiar-vos a dar o próximo passo. Entendemos que vocês, se estão aqui hoje, há um motivo para isso, provavelmente ponderam mudar alguma coisa na vossa vida profissional. As partilhas que já fizeram no chat confirmam esta nossa suspeita e por isso nós vamos convidar-vos a partilhar connosco qual é que é a vossa situação. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar e enviar-vos um feedback personalizado, com opções que possam existir do nosso lado para vos apoiar, sugestões personalizadas que possamos ter para vós, ou até, se acharmos que aquilo que vocês precisam é algo que não está no âmbito da nossa competência, outro tipo de recomendações, mas algum tipo de pista terão seguramente do nosso lado, e portanto queremos fazer-vos essa análise e essa avaliação e feedback personalizado sobre qual é que pode ser o vosso próximo passo, se vocês estão a ponderar uma situação de mudança de carreira. E às vezes uma sugestão no momento certo dada por alguém que está dentro do tema desbloqueia imensa coisa. Portanto, esse é o mote deste convite. A única coisa que vocês vão ter que fazer no mail há um formulário, há um link para um formulário, preenchem o formulário, só que, como eu e a Paula temos uma agenda extremamente preenchida, pedimos que o façam até o dia 13 de setembro. E porquê? Porque nós reservamos o dia 14 de setembro, eu e a Paula vamos estar no dia 14 de setembro a olhar para as vossas respostas para vos enviarmos ainda no dia 14 o nosso feedback. Portanto, nós libertámos um dia da nossa agenda para podermos dar-vos este benefício e queremos muito que vocês partilhem connosco e no que nós pudermos dar apoio, assim o faremos. Portanto, é uma surpresa, é um miminho que espero que vocês apreciem e que tirem o máximo partido dele. Porque nós, em termos de career design, nós temos muitos exemplos, muitas coisas que já vimos e que muitas vezes as pessoas que estão nesta situação sentem-se sozinhas. Podemos dar-vos a garantia, vocês não estão sozinhos. Há dezenas, centenas de pessoas que estão a passar pela mesma coisa, que já passaram e que já fizeram um percurso com sucesso, com altos e baixos, e com base nessa experiência que temos, é isso que nós queremos também partilhar convosco. De certeza que já vimos uma situação e que podemos dar-vos algum tipo de recomendação que vos pode ser útil. Vamos então abrir as questões às pessoas. Eu tenho aqui há aqui algumas partilhas muito interessantes. Há aqui alguém que nos diz, começar com uma das últimas, que nos diz: eu gostava de saber a vossa opinião sobre abandonar a carreira atual sem ter ainda um plano B definido. Acreditam que tem mais peso a vantagem de poder estar livre e com menos frustração diária para nos focarmos a 100% num novo rumo, ou
depois temos aqui uma desvantagem que é tenho mais pressão, mais incerteza do futuro, a minha situação financeira não é certa, portanto o que é preferível? Faz sentido abandonar a carreira sem ter um plano B? Lourdes? Bem, essa é daquelas perguntas de $1 milhão, não é? Costuma dizer. Bom, essa é uma decisão extremamente pessoal e depende muito do estado emocional em que a pessoa está e também da convicção e do grau de certeza que a pessoa tem que está preparada para fazer essa mudança. Porque a nossa autoperceção e o sentido de sermos merecedores de uma vida melhor influencia muito essa decisão. E, portanto, eu posso estar num ponto em que eu tenho a certeza que aquilo não me serve, não é aquele o caminho. Portanto, eu não vou estar a gastar nem mais um dia da minha vida numa coisa que não me serve. Mas depois tenho que olhar para a pessoa que eu sou, ok? Vou dar aqui com exemplos práticos para ser mais fácil. Se eu for uma pessoa que a minha zona de conforto é estar com as mãos na massa, é fazer, é estar em movimento, de repente, se eu dou o salto para o vazio e não tenho um plano já devidamente preparado, não vai ser confortável. Okay? A pessoa vai se sentir perdida, de repente tem aquele espaço todo e agora o que é que eu faço? E não me preparei para isto. Portanto, se for esse o caso, mais vale antes de dar esse passo, preparar-se para, ok, espera aí, vou preparar o meu plano de saída para que assim que eu saia eu estar situada. Okay? Outra componente que pode ter influência nessa decisão, que acredito que seja o caso de muita gente, tenho essa experiência, é até que ponto é que eu financeiramente me preparei. Por quanto tempo é que eu consigo viver com os meus níveis de qualidade de vida e quanto tempo é que isso me dá para a preparação, ok? Isto é um aspecto importante, porque tipicamente quando as pessoas não têm essa bolsa de oxigénio, optam, e este é aquilo que eu tenho observado, optam por permanecer na situação atual por mais algum tempo, enquanto não angariam outras formas de rendimento que podem não ser as definitivas, não têm que ser, podem ser aquilo que se chama os grid jobs, que é eu decido que vou fazer temporariamente outras atividades ou para ganhar competências que são críticas para a minha opção de realização ou para conhecer outras pessoas que vai ser importante para também essa opção. Portanto, há aqui várias estratégias. É uma decisão extremamente pessoal, conta o estado emocional, até que ponto é que eu estou certa e tenho a convicção que vou conseguir, até que ponto é que a minha natureza me permite conviver com o vazio durante algum tempo, ou não, e qual é que é a preparação que eu fiz em termos financeiros para estar no vazio durante algum tempo. Tudo isto conta e poderão haver aqui outros fatores ainda a influenciar. Não há resposta certa, é uma resposta de consciência, mas até pode ser um tema o tema de qual é o momento em que eu saio, é um tema que é interessado, por exemplo, no processo de apoio, não é? Portanto, que seja connosco, seja com outras pessoas quaisquer. Portanto, a questão é ouvir a sua verdade. E há outra questão aqui muito importante. Se é insuportável a situação atual, se é mesmo insuportável, se a pessoa já não consegue nem mais um dia, então não há dúvidas, tem que dar o salto. E o que é que pode fazer como alternativa? É algo que nós podemos também trabalhar e construir com a pessoa, é uma construção que é feita também. Sim, Mas aqui uma outra pergunta que é, da vossa experiência, consideram que as empresas estão receptivas a novos recursos humanos em mudança? Ou seja, pergunta esta pessoa, estão dispostas a aceitar para determinada função pessoas sem qualquer experiência na área? Lourdes, o que é que tu achas? Eu diria que sim, mas naturalmente que depende das empresas, mas qual é que é a tua perspectiva? É tão interessante essa pergunta, porque nós em Portugal estamos a assistir a um momento no mercado de trabalho e das empresas em que temos setores de atividade extremamente conservadores e temos outros setores de atividade muito mais abertos. E não podemos nunca esquecer de uma coisa, que as empresas são feitas de pessoas. E as pessoas que estão à frente, que estão a decidir quem é que vão contratar, o mindset dessas pessoas conta e muito. E vou-vos dizer uma coisa que é aquilo que eu tenho a certeza absoluta. As pessoas contratam tendo em conta a forma como se sentem em relação ao candidato. Ou seja, se sentem que o candidato pode até não ter experiência, mas se aquilo que ele partilha em termos de ideias, em termos do que é que ele pode fazer naquele papel, está alinhado com a visão e com o mindset de quem contrata, muitas vezes as pessoas optam por contratar essa pessoa que não tem tanta experiência, mas que está alinhada em mindset, do que a outra que tem imensa experiência, mas não está alinhada em mindset. E porquê?
porque a chefia dessa pessoa vai ter que gerir aquela outra que está a candidatar. E muitas vezes, se a pessoa for altamente competente, mas o mindset não está alinhado, isso vai ser um problema para o chefe. Como é que eu vou gerir alguém? Isto vai me dar muito trabalho, vai me dar muito esforço. Então, a pessoa que está a avaliar o candidato conta. Por isso é que, quando nós estamos em entrevistas de seleção e recrutamento, não só respondemos às perguntas que nos colocam, como devemos colocar perguntas. Claramente. E essas perguntas preparam-se. E perguntas como, ok, o que é que é o papel desta função na organização? O que é que esperam que a pessoa que esteja nesta função consiga trazer para a organização? Que tipo de impacto? Como é que desejam que esta pessoa esteja? Não é só as competências que contam de todo. Cada vez isso conta, mas cada vez contam mais outras coisas, como as nossas qualidades, a nossa capacidade de lidar com o imprevisto, a nossa capacidade de tomar ou de pensar fora da caixa. Isto fala-se muito sobre, e é mesmo verdade. Agora, há setores em que isto não é tão permeável, não é tão fácil. Se formos para os setores económicos, tipo bancas e seguradoras, são tipicamente setores em que é valorizado muito mais a experiência, o que é que a pessoa já fez que pode replicar. São escolhas seguras. Setores mais fechados, o setor da saúde, o setor farmacêutico. Setores mais abertos, tecnológico, okay? Por exemplo, setores em que se trabalha com mais inovação. Portanto, o mercado neste momento tem diferentes formas de abertura e, portanto, mais do que a empresa, mais do que as organizações enquanto abstrato, contam as pessoas. Portanto, quem são as pessoas que nós encontramos nos processos de recrutamento? Isso é que conta e isso é que vai determinar de facto a decisão. Nós temos aqui uma última pergunta, Lourdes, que é: qual é a vossa opinião sobre contratar para ser um jogador de xadrez, mas depois colocarem o colaborador como peça de xadrez? Eu não sei se percebi exatamente o que é que a pessoa está a querer dizer aqui, mas tem a ver claramente com alinhamento de expectativas ou desalinhamento de expectativas. Sim, isso é muito frequente. Porque muitas vezes para conseguir o candidato certo ou a pessoa certa, a pessoa de quem gostar, porque isto é muito interessante, há uma coisa que acontece, eu tenho assistido a isso muitas vezes, a maior parte das pessoas que nós temos acompanhado, e é bom que saibam, não são pessoas que formam o seu próprio negócio, são pessoas que estão a trabalhar numa empresa e que no seu processo e no seu caminho de realização vão continuar a trabalhar por conta de outra, e não são as pessoas que criam os seus próprios negócios. Esses também temos várias experiências a esse nível, mas a maior parte das pessoas não opta por esse caminho. E é muito engraçado porque quando as empresas querem muito uma pessoa, então elas mostram, isto é como os namoros, não é? Quando a gente conhece alguém, quer impressionar alguém, mostramos o nosso melhor lado. Claro. E o que é que acontece? Na verdade, aquilo até é a aspiração muitas vezes da organização, que é realmente mais à frente, querem que a pessoa seja o jogador de xadrez, o estratega. Só que ainda não estão reunidas as condições para a pessoa poder ter esse espaço. Então a pessoa, quando entra, é confrontada com ser a peça do xadrez. Alguém decide por ela e ainda não está lá. Mas isso também é muitas vezes uma estratégia para as próprias organizações perceberem quem é que é a pessoa que chamaram a bordo e também para a chamar a construir esse espaço. Portanto, isto não é linear e há muita coisa que está aqui em jogo. E claro, também há erros de casting, como se costuma dizer. Nossos, enquanto candidatos, quando estamos a avaliar a empresa, enganamos, porque muitas vezes a informação que temos disponível não é suficiente para fazer uma avaliação assertiva, verdade seja dita, e ao contrário, às vezes a empresa acha que quer muito aquela pessoa, está convicta que é aquela pessoa e não é. E está tudo bem, está tudo certo, porque quanto mais depressa soubermos disso, mais depressa podemos recolher informação e feedback para ajustarmos a nossa decisão e os próximos passos. Eu queria só, antes de terminarmos, tenho aqui uma última partilha, alguém que diz que estou satisfeita com o sítio, eu gosto do reconhecimento que tenho, do trabalho que tenho, mas gostava de seguir a área do coaching, tenho esse sonho como propósito e portanto, tem todo o nosso apoio para que o faça. Claro que sim, e não resisto a uma partilha que é minha, mas também em parte é da Paula, e Paula, acho que posso dizer isto, depois diz-me tu. Quando eu fiz a minha certificação de coaching, foi quando eu fiz a minha primeira grande mudança de carreira, porque eu tinha uma carreira técnica de 11 anos
E foi naquela certificação que eu percebi porque é que não me interessava o que fazia, porque é que me aborrecia, porque é que ao final de um tempo aquilo que era novo já dominava, já não queria fazer mais. Portanto, foi ali que eu engarei uma série de respostas. Portanto, incentivamos, claro que sim, porque a certificação e a formação de coaching por si só é uma alavanca tão grande para nós percebermos quem somos enquanto pessoas que vale a pena sempre fazer, seja para usar depois profissionalmente ou não, vale sempre a pena. Claramente, claramente. É um passo importante em termos de desenvolvimento pessoal, independentemente depois do grau de instrumentalidade ou não que vamos dar a essa ferramenta, a esse processo. Lourdes, nós estamos aqui, são 2h08, passámos aqui 8 minutos aqui do nosso objetivo, mas a conversa é com mais cerejas e, portanto, teríamos aqui mais para conversar, mas vamos ter que terminar para respeitar aqui o horário e a hora de almoço das pessoas que vieram conversar connosco ou que vieram assistir à nossa conversa. Quero só agradecer, muito, muito obrigada, estou super grata por estar a fazer esta iniciativa com a Paula e estou muito, muito grata por vocês estarem aí desse lado a ouvir-nos na vossa hora de almoço. Isto é um sinal e é um sinal que nós nos dá cada vez mais inspiração e força para continuarmos a fazer estas Career Conversations, que vai continuar a existir, a próxima há de ser sobre outro tema. Sugiram-nos, por favor, temas que gostassem que nós endereçássemos, porque para o que vocês nos disserem para nós é a nossa agenda, é para vocês que nós fazemos este trabalho. Portanto, sugiram à vontade, nós agradecemos. Aproveitem o mail que vos vamos enviar um webinar maravilhoso sobre mudança de carreira da London Business School. Aproveitem-no, uma entrevista que eu fiz sobre a mudança de carreira e usem o tal formulário para partilhar a vossa situação até dia 13, para dia 14 estarmos a dar feedback de como é que podemos sugerir próximos passos e passem palavra, tragam mais gente para dentro deste fórum. É importante que as pessoas saibam que todos nós somos merecedores de viver uma vida profissional com significado e de sermos pessoas melhores e mais autênticas no nosso dia-a-dia. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos e muito grata pelas fantásticas partilhas que foram fazendo e pelas questões muito relevantes que foram colocando e pela vulnerabilidade que também mostraram aqui, porque essa é a palavra e é a palavra-chave. Nós vamos ver-nos em breve numa próxima Career Conversation e vocês terão novidades nossas muito em breve e até ao dia 14, aquilo que vos prometemos. Obrigada, até lá.